nós vamos entrar dentro desse nó sinusal, literalmente perceber como esse sinal elétrico vai ser criado. Entrando aqui nesse coração e enxergando muito melhor aquela imagem, aquela figura que vai sendo contada através de animações. Mais do que texto, o nosso encéfalo, o nosso hipocampo que cria memória, ele trabalha melhor junto com as emoções da amígdala a partir do momento que você tem animações, imagens, figuras, um processo dinâmico, do que um texto muitas das vezes cansativo, monótono. Então vamos lá. Pegando aqui o nosso sistema de condução, lembrando que ele é especializado em gerar sinais elétricos, em gerar potenciais de ação. Isso tudo começa aqui no nó sinusal. Vamos ver todo o sistema aqui, ó. Olha só. Começa aqui com o nó sinusal ou sino atrial. Nó sinusal ou sino atrial. Depois, percorrendo o átrio direito, eu tenho as vias internodais. Vias internodais. E o lado esquerdo, o feixe de Bachmann. Completei, então, toda a via que envia sinais elétricos para os átrios. As vias internodais são agrupadas nesse ponto que é o nó atrioventricular, que separa átrio de ventrículo. O nó atrioventricular, nós vamos mostrar daqui a pouquinho na parte 2, ele tem uma função muito interessante. Ele retarda, ele segura, ele atrasa o sinal elétrico, de modo que o ventrículo não recebe rapidamente esse sinal elétrico que contraiu o átrio para que ele tenha tempo suficiente de relaxar. Então esse atraso, ele garante um relaxamento completo ventricular. Um relaxamento completo ventricular garante uma diástole mais completa. Uma diástole mais completa, mais sangue chegando nesse ventrículo, garante uma ejeção, uma sístole muito mais intensa. Olha que interessante. Do nó atrioventricular, teremos aqui a formação do feixe de His, ou feixe atrioventricular. E ele desce por todo o septo, todo o septo ventricular. E ele se divide aqui em dois ramos, ramo direito e ramo esquerdo, alcançando o fim do coração, o ápice do coração. E aí, esses ramos formam as fibras de Purkinje. Esse é o meu sistema excitocondutor. Gera sinais elétricos e transmite sinais elétricos. Sinais elétricos são fundamentais para a massa cardíaca de cardiomiócitos realizar a energia mecânica, a força de contração. Peguei o coração, agora vamos colocar aqui o sistema excitocondutor. Vamos pegar um pedacinho do nó sinusal, dar um zoom e eu vejo essa imagem, eu amplio ela e chego aqui dentro do nó sinusal. De novo, repare o que eu fiz. Nós vamos entrar aqui, ó, dentro do nó sinusal. Essa célula representa uma das células que compõem o nó sinusal. Se eu entendo ela, eu entendo toda a dinâmica, tá bom? Ó, o núcleo, o material genético, mitocôndria, a membrana plasmática dessa célula. Primeiro ponto, essa célula, assim como outra célula do meu corpo, ela é negativa dentro. Negativa quanto? Menos 55 milivolts. Esse é o potencial de repouso dessa célula. Ok? Muito bem. O que mais eu tenho nela? Tenho o canal HCN, ele fechadinho aqui. Esse canal, quem vai abrir ele é essa negatividade, essa hiperpolarização do meio, daqui a pouco eu mostro, além de que ele pode ser ainda regulado pelo AMP cíclico. Esse canal HCN, quando ele se abre, qual é o íon que passa por ele? O sódio. Outro canal que eu tenho aqui, canal de cálcio tipo L, quem passa por ele é o cálcio. E o último canal, o canal de potássio, quem passa aqui é o potássio. Esses são os 3 canais, prestem atenção, que possuem a habilidade de gerar o sinal elétrico. Esses 3 canais são fundamentais para criar o potencial de ação no nó sinusal.
para criar a descarga elétrica no seu sistema excitocondutor. Além disso, eu tenho outras proteínas que não estão relacionadas à geração do sinal elétrico. Essas proteínas são, olha só, um receptor adrenérgico, que fica acoplado à proteína G, e um receptor colinérgico, que também fica acoplado aqui à proteína G. Lembrando que, se é um receptor adrenérgico, o neurotransmissor que o estimula é a noradrenalina. Quem secreta? Sistema simpático. Se é um receptor colinérgico, qual é o neurotransmissor que o estimula? A acetilcolina. Quem o secreta é o simpático? Não, é o parasimpático. Essas proteínas, elas estão relacionadas com a regulação do sinal elétrico. Quem cria são essas três. Mas quem regula a atividade dessas três? São esses dois canais. De alguma maneira, o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, é capaz de controlar o nosso sinusal. Olha, eu estou ansioso. Estou no estado pós-prandial, acabei de me alimentar. Olha como a minha frequência cardíaca ela é dinâmica. Ela oscila ao longo do dia. Por quê? Porque, de alguma forma, esses canais regulam a atividade desses canais. Esses canais mantêm a minha vida. Eu estou dormindo, a minha frequência cardíaca está lá trabalhando. Eles surgiram no 12º dia de vida intrauterina, fazendo com que a minha frequência começasse ali, com 22 dias. E só vai parar quando a vida terminar no meu corpo. Mas, mesmo possuindo um sistema que gera eletricidade, não é suficiente para o nosso dia a dia tão dinâmico. Eu preciso ter também aqui um sistema de regulação. Isso é muito bonito. Desse lado, o sistema que cria o sinal elétrico. E desse lado, o sistema que modula essa eletricidade. Olha como a natureza teve um trabalhão em anos de evolução para forjar esse sistema. Nesse coração, o que nós vamos fazer agora? Pegar esse nosso sinusal, aumentar ele e vamos entrar aqui dentro, fazendo uma imersão, chegando a nível de uma célula do nosso sinusal. Essa célula aqui. O que já é sabido por nós? Essa célula no repouso tem uma negatividade de menos 55 milivolts. Ela possui essas cargas negativas. O que mais eu tenho aqui? Também tenho canais iônicos que geram essa eletricidade. Em azul, o primeiro é o HCN. Em verde, canal de cálcio tipo L. E aqui em vermelho, o canal de potássio. Olha, essa é uma foto do repouso. Para que você possa entender esse processo, e muitas das vezes o livro deixa ele complexo, e não pode porque é uma fisiologia tão bonita, que é quase um pecado tornar esse processo, essa fisiologia, esses eventos funcionais difíceis. Então vamos tentar aqui seguir uma organização por etapas. Vou contando etapa por etapa. Não entendeu? Para o vídeo. Volta, assiste novamente e aí sim você consegue prosseguir compreendendo todo o processo. Tá bom? Então vamos lá. Como que nós vamos contar essa história? Geralmente, para explicar o potencial de ação, você usa um gráfico, que é esse aqui de cima. Esse é o famoso gráfico que você vai encontrar nesses livros a respeito do potencial de ação do nosso sinusal. Só para que você veja esse gráfico de uma maneira um pouco mais organizada, eu tenho aqui, menos 55 milivolts, no eixo das ordenadas, essa voltagem, tá? Do potencial, desde o potencial de membrana, menos 55, até a despolarização, depois se repolariza de volta, tá? E em menos 55, aqui em cima, de novo, voltar na animação, em menos 55, teremos aqui esse nosso repouso, tá? Então, essa é uma foto
antes de começar todo o processo. Vamos começar então? Como que eu vou começar esse processo? Primeira coisa que você percebe, no início da linha em vermelho, alguma coisa mudou. Parece que essa negatividade ela está alterada, ó. Está alterando. Eu estou no início de um processo que eu vou despolarizando de maneira lenta, mas estou despolarizando. Eu vou fazer isso, eu vou pegar recorte por recorte desse potencial de ação e vou explicando, cada um com uma cor para facilitar. Então, o primeiro evento aqui, ó. 1. Com um potencial de repouso de menos 55 mV, com um potencial de repouso de menos 55 mV, ocorre a abertura dos canais HCN. Eu falei isso. O canal HCN, esse canal, de alguma forma, ele vai se abrir quando essa negatividade estiver em menos 55. Olha só que interessante. A carga negativa, essa negatividade interna, consegue interagir com esse canal e ele abre. Esse canal ele é sensível a essa alteração elétrica do meio. Se o meio tiver em menos 55, esse canal ele abre. O que abre o canal? A negatividade, essa hiperpolarização, menos 55 mV. E aí, se ele abre? Eu vou retirar rapidamente as cargas agora para facilitar. Se ele abre, algum íon vai passar por ele. Qual é o íon? Um íon que está muito concentrado no ambiente extracelular. Aqui é extracelular, aqui é a membrana do nó sinusal e aqui é o meio intracelular. Qual é o íon? O sódio. O sódio ele é muito mais concentrado fora da célula do que dentro. Por uma diferença de concentração, esse sódio, então, ele entra. E ele vai entrando. Olha bem, o sódio ele tem uma carga positiva. Se eu começo agora a encher o interior do nó sinusal, com cargas positivas, esse influxo de sódio, essa corrente iônica de sódio, faz com que eu comece a alterar essa negatividade. Menos 55, menos 54, menos 53. Assim, olha que legal. Eu vou despolarizando. Menos 50, menos 49, menos 48, até atingir aqui uma voltagem de menos 40. Evento 1 foi o evento que aconteceu a abertura do canal HCN, entrada de sódio e uma despolarização até atingir menos 40 mV. Esse foi o evento 1. Repare que esse aqui está fechado, esse canal, esse aqui também. É o início lá do nosso potencial de ação. Entendeu ele? Vamos para o 2. Próximo. Vamos lá. O que vai acontecer então? Perceba que agora a despolarização ela estava vindo lenta, gradativa. Quando chega aqui em menos 40, aqui em cima, ó, em menos 40, ó, o que vai acontecer? Essa despolarização ela se intensifica num intervalo pequeno de tempo. Isso aqui, ó, é o famoso potencial de ação. Aqui você causa uma despolarização que gera um sinal elétrico. Então, olha lá, evento 2. Ao atingir menos 40, é um limiar, os canais de cálcio tipo L serão ativados. Esses canais não são ativados por menos 55 mV, que é aquele repouso. Só quando o sódio entra, despolariza um pouco, só quando alcança menos 40, que eu chamo atingir o limiar, esses canais começam a se abrir. Por isso que é um canal mais lento, porque ele se abre depois do canal HCN e ele exige uma negatividade de menos 40. Ele exige atingir esse limiar de menos 40. São ativados e assim ele vai desencadear o potencial de ação. Vamos ver? Olha que legal. Menos 40,
limiar, o que vai acontecer? Esse canal se abre. Quem passa por ele? O cálcio. E o cálcio começa a entrar. Também passa um pouco de sódio, tá? Só uma observação aqui. O cálcio começa a entrar. Carga positiva, 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 positiva. O que acontece com aquela negatividade? Eu altero. Menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0. Eu despolarizei, eu alterei a polaridade no meio. Chega até a mais 5 milivolts. Olha que legal o potencial de ação. Ele sobe. Toda essa curva aqui em cima é esse canal favorecendo a entrada de cálcio. Com isso, eu consigo despolarizar, criar esse sinal elétrico. Esse sinal elétrico, essa descarga elétrica, esse potencial de ação é a despolarização. É a entrada de íon positivo. É o movimento de íons positivo. E esse potencial de ação, ele pode se espalhar por todo o sistema excitocondutor. É esse sinal elétrico que gera a contração cardíaca. Olha que interessante como ele foi criado. Esse foi o nosso evento 2. A abertura dos canais de cálcio tipo L e a criação do sinal elétrico. Não é difícil. Perceba que esse aqui ainda está quieto. Canal de potássio. Vamos lá? Continuando essa história. E agora? Agora, por que não continua subindo? Chegou aí mais 5, por que não vai para mais 10, mais 20, mais 30, mais 100? Porque eu tenho que resetar o sistema. Eu tenho que repolarizar, fazer com que volte a ser negativo. Por quê? Porque se eu crio um sinal elétrico aqui, ó, criei um sinal elétrico e paro aqui, o coração ia contrair uma vez só. Pum! Acabou. Se eu não volto, não repolarizo, eu não crio de novo a despolarização e assim o sinal elétrico se repete. Despolarizar significa criar o sinal elétrico. Importante é o sinal elétrico que contrai seu coração. Mas repolarizar é tão importante quanto, porque ele reseta o sistema, dando a possibilidade de criar um segundo, um terceiro, um quarto, 80 vezes no minuto. É aquele leão entrando 160 vezes no minuto. Olha que interessante. Vamos lá então. Agora, evento 3. Os canais de cálcio tipo L se fecham. No finalzinho aqui, ó, quando já entrou, já gerou o sinal elétrico, esse bendito aqui vai se fechar, ao passo que os canais de potássio começam a se abrir. Quando ele se abre, agora não vai aumentar a carga positiva desse meio interno, pelo contrário, de alguma maneira ele volta a ficar negativo. Vamos ver como ele volta a ficar negativo, tá bom? Então olha só, primeira coisa que vai acontecer aqui. Quando chega já em mais 5, criou o sinal elétrico, o canal de cálcio tipo L, ele se fecha. Fechou, beleza, não entra mais cálcio dentro do neurônio. Para aqui. Nesse mesmo momento, quem que vai se abrir? O canal de potássio. O potássio, aqui que mora, quem sabe, o grande ponto. O potássio, como o sódio e o cálcio, são íons mais concentrados no ambiente extracelular, o potássio tem uma diferença. Ele é mais concentrado no ambiente intracelular. Ele também tem carga positiva, igual os outros dois, mas a sua concentração está destinada no ambiente intracelular. Se esse canal se abre, ele vai passar, só que o movimento faz com que ele saia do nó sinusal. O nó sinusal começa a perder carga positiva. Vai perdendo, 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 vai perdendo. 5, 3, 0, menos 1, menos 10, menos 20, menos 30, ele vai voltando a ficar negativo. Ele atinge de novo a negatividade de repouso, de menos 55 milivolts. Olha que interessante. A grande função do canal de potássio é repolarizar. Repolarizar é retornar a negatividade interna de menos 55 milivolts.
Por que isso é tão importante? Porque se eu faço isso, eu volto no último ponto aqui, ó. Quando eu crio essa negatividade menos 55 milivolts, eu retorno o potencial de repouso àquela fase basal. E esse potencial de repouso de menos 55 milivolts é o gatilho para a reabertura do canal HCN, para que o ciclo se recomece. E assim, a cada frequência, a cada contração cardíaca, esse processo aconteceu uma vez. Se o meu coração contrair 160 vezes, esses eventos aconteceram 160 vezes. Olha que natureza mais perfeita. Ao passo que é complexo, também é muito belo. Muito bem, esse é o nosso potencial de ação explicado de um jeito, quem sabe, um pouco mais didático, para que você entenda como seu coração trabalha de maneira frenética. Ele não para. E é graças a esses canais, esses 3 canais principais, que a natureza conseguiu forjar um sistema apto em criar sinais elétricos. Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo canal, Fisiologia na Clínica. Caso você esteja gostando, então, por favor, se inscreva para não perder nada. Faça parte dessa comunidade de Fisiologia Didática. Curte aí também, porque isso fortalece o nosso trabalho, e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês e até lá! Até lá!